A mortificação do pecado. John Owen, um clássico do século VII. Introdução, J.I. Parker. Acredito que devo mais a John Owen do que a qualquer teólogo do passado ou da atualidade, e devo mais a este livro sobre a mortificação do que qualquer outro de seus escritos. Deixa-me explicar. Converti-me, ou seja, cheguei ao Senhor Jesus Cristo com um compromisso decisivo, necessitado e ávido do perdão e da aceitação de Deus, consciente do amor redentor de Cristo por mim e de seu chamado pessoal a mim. No meu primeiro trimestre na universidade, há pouco mais de meio século, o grupo que me alimentava espiritualmente era de estilo fortemente pietista, e não me deixou nenhuma dúvida de que o mais importante como cristão era a qualidade de meu andar com Deus. E nisso, naturalmente, tinham eles toda a razão. Eram, no entanto, um pouco elitistas. Sustentavam que somente cristãos evangélicos bíblicos poderiam dizer algo que valesse a pena ouvir a respeito da vida cristã. Os líderes nos incentivavam a pressupor que qualquer um considerado suficientemente ortodoxo para dirigir-se ao grupo a respeito desse tema teria de ser bom. Eu escutava com grande expectativa a emoção e os pregadores e os mestres que o grupo trazia toda semana, sem jamais duvidar de que eram os melhores mestres da Grã-Bretanha, talvez do mundo inteiro. Caí das nuvens. Hoje fica em aberto se o que eu pensava ouvir era o que realmente comunicavam, mas a mim parecia que o que diziam era o seguinte: existem dois tipos de cristãos, os de primeira e os de segunda classe, os espirituais e os carnais. Os primeiros conhecem a paz e a alegria duradouras, segurança interior constante e vitória contínua sobre a tentação e o pecado de uma maneira que a segunda categoria não experimenta. Os que desejam ser úteis a Deus precisam tornar-se espirituais nesse sentido. Sendo um adolescente solitário, nervoso e introvertido, cuja recém-descoberta segurança da salvação não transformara da noite para o dia, esse temperamento tive de chegar à conclusão de que eu ainda não era espiritual, mas queria ser útil a Deus. Então, o que fazer? Disseram-me que havia um segredo para elevar-se da carnalidade à espiritualidade, espelhado no princípio de solte as rédeas e deixe Deus agir. Lembro-me nitidamente de um pastor radiante no púlpito de Oxford, reforçando esse princípio. O segredo tinha a ver com alcançar a plenitude do Espírito. A pessoa plena do Espírito, dizia-se, deixa a cena da segunda metade de Romanos 7, passagem entendida, mal entendida, diria eu agora, como uma análise da derrota moral resultante da autoconfiança, e adentra Romanos 8, em que anda com confiança no Espírito e não sofre semelhante derrota. O modo de encher-se do Espírito, conforme fui aprendendo, era o seguinte: primeiro, o cristão deveria negar-se a si mesmo. Jesus não exigia isso de seus discípulos. Exigia? Sim, mas fica claro que se referia à negação do eu carnal, isto é, a obstinação, a autoconfiança arrogante, o egoísmo e a egolatria, a síndrome adâmica na natureza humana, o padrão egocêntrico de comportamento arraigado em aspirações e em atitudes contrárias a Deus, atitudes cujo nome comum é pecado original. O que eu parecia escutar, porém, era um chamado à negação do eu individual.
para que pudesse ser dominado por Jesus Cristo de tal maneira que a minha experiência presente de pensar e desejar se tornasse algo diferente a uma experiência do próprio Cristo vivendo em mim, ativando e operando os meus pensamentos e a minha vontade. Dito dessa forma, isso parece mais uma fórmula de possessão demoníaca do que o ministério do Cristo que em nós habita segundo o Novo Testamento. Mas naquela época eu não sabia nada sobre possessão demoníaca. E o que acabei de expressar em palavras parecia ser o significado claro de já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Segundo a exposição dos preletores aprovados, cantávamos o seguinte cântico: Quem me dera ser liberto de mim mesmo, querido Senhor. Quem me dera perder-me em Ti, quem me dera não ser mais eu, mas Cristo vive em mim. Qualquer que fosse a intenção do compositor, eu cantava esse cântico com toda a sinceridade, de acordo com o sentido que acabei de definir. O restante do segredo estava vinculado ao binômio consagração e fé. Consagração significava entrega total da própria vida, entregar cada parte do ser ao Senhor Jesus. Mediante a consagração, o indivíduo se esvaziaria de seu eu e o vaso vazio se tornaria automaticamente cheio do Espírito, de modo que o poder de Cristo nele estaria pronto para o uso. Com a consagração viria a fé, que se explicava em termos de confiar em Cristo, que em nós habita em todo momento. Não só para pensar e escolher em nós e por nós, mas também para lutar em nosso favor e para resistir à tentação. Em vez de enfrentar a tentação diretamente, que seria o caso de lutar com as próprias forças, devemos entregá-la a Cristo e confiar nele para convencê-la. Assim era a técnica da consagração e fé conforme eu entendia. Magia bem poderosa, eu pensava o precioso segredo do que se chamava vida vitoriosa. Mas o que aconteceu? Fiz uma raspagem em meu interior, figuradamente, para ter certeza de que minha consagração era completa, e esforcei-me para soltar as rédeas e deixar Deus agir quando a tentação fazia-se presente. Naquele tempo eu não sabia que Harry Ironside, pastor durante um certo período da igreja memorial de Moody em Chicago, havia caído em completo esgotamento mental por tentar alcançar um padrão de vida mais elevado. Da mesma forma que eu tentava na ocasião. Não teria ousado concluir, conforme fiz mais tarde, que essa vida mais sublime, como se descreve, é fogo passageiro, uma irrealidade que ninguém jamais conseguiu concretizar. E os que dão testemunho de sua experiência nesses termos, na verdade, mesmo que de modo inconsciente, distorcem o que de fato ocorreu. Tudo o que eu sabia era que a experiência esperada não estava acontecendo. A técnica não funcionava. Por quê? Ora, como essa doutrina declarava que tudo dependia da consagração total, forçosamente a culpa era minha. Portanto, deveria fazer nova raspagem em meu interior para descobrir sujeiras do ego não consagrado ainda, o qual se escondia em mim. Fiquei um tanto desvairado. Então, graças a Deus, o grupo recebeu como doação a biblioteca de um pastor idoso, na qual havia um conjunto de obras de Owen, praticamente completa. Escolhi algumas páginas do volume 6, meio a esmo, e li o que Owen escreveu a respeito da mortificação. E Deus usou o que esse antigo puritano escreveu 3 séculos atrás para esclarecer
os meus pensamentos. Um gigante puritano. Owen é, por consenso, o mais bem conceituado teólogo puritano, e muitos o classificariam ao lado de John Calvino, de Jonathan Edwards, como um dos 3 maiores teólogos reformados de todos os tempos. Nascido em 1616, entrou para o Queen's College, em Oxford, aos 12 anos de idade, e completou seu mestrado em 1635, aos 19 anos de idade. Aos 20 e poucos anos, a convicção do pecado tumultuou-lhe tanto o espírito que, durante 3 meses, raramente conseguiu pronunciar uma palavra coerente sobre qualquer assunto. Mas aos poucos aprendeu a confiar em Cristo e assim encontrou a paz. Em 1637 tornou-se pastor. Na década de 1640 foi capelão de Oliver Cromwell e em 1651 veio a ser deão da Christ Church, a maior faculdade de Oxford. Em 1652, recebeu o cargo adicional de vice-reitor da universidade, a qual passou a reorganizar com sucesso notável. Depois de 1660, foi líder dos independentes nos anos amargos da perseguição, até morrer em 1683. Era teólogo reformado, conservador de grande erudição e oratória. Seus pensamentos são semelhantes às colunas de uma catedral normanda e deixam a impressão de grandeza extrema exatamente por causa de sua simplicidade sólida. Escrevia para o tipo de leitor que, uma vez que levantasse uma questão, não conseguia descansar até tratá-la em profundidade, acreditando que a cobertura e a apresentação exaustiva, a partir de muitos pontos de vista, não são cansativos, mas sim revigorantes. Seus livros foram, justamente, considerados um conjunto de sistemas teológicos, cada um organizado em torno de um diferente foco. A verdade da Trindade. A história do Criador triuno que se tornou um Redentor triuno. Sempre consistia seu ponto de referência e viver a vida cristã era sua preocupação constante. Owen personificava tudo quanto havia de mais nobre na devoção puritana. A santidade dava um brilho divino em suas realizações, disse um colega mais jovem, David Clarkson, ao pregar no culto fúnebre de Owen. Como pregador, Owen submetia-se à própria máxima de que o homem só prega bem um sermão quando este é pregado em sua própria alma, e declarou: considero-me obrigado pela consciência e pela honra a nem sequer imaginar que consegui conhecimento apropriado de algum artigo da verdade, muito menos de o tornar público, a não ser que tenha, mediante o Espírito Santo, experimentado tanto seu sabor, no sentido espiritual, a ponto de dizer de todo o coração, como o salmista: cri, por isso falei. Isso explica a autoridade e a perícia com que Owen sonda as profundezas escuras do coração humano. Passagens inteiras lampejam na mente do leitor com um impacto que o faz sentir como se tivessem sido escritas somente para ele. Andrew Thompson. O Tratado sobre a Mortificação é um exemplo notável disso. Sabedoria sobre a mortificação. O discurso de Owen, conforme ele o chamava, é uma coletânea reescrita em forma de livro, de sermões pastorais sobre Romanos 8. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Mortificar é o mesmo que fazer morrer. Os sermões foram pregados em Oxford e a obra foi publicada em 1656. Segunda edição, aumentada em 1658. Disse que os romances de Jane Austen serão lidos primeiro pela 4ª vez, o que significa que somente na 4ª vez as excelências especiais da estrutura equilibrada,
da sátira suave e do humor sutil da autora são fixados na mente do leitor. Pode-se dizer o mesmo desses sermões, pois somente pela leitura repetida, seu poder e a sua unção perscrutadores se fazem sentir. O tema que apresentam é o lado negativo da obra de Deus na santificação, ou seja, a renovação do caráter à imagem de Cristo. Os mestres reformados, a partir de John Calvino, têm explicado a obra santificadora do Espírito Santo em termos positivos de vivificação, virtudes que se desenvolvem, e negativos de mortificação, matar os pecados, conforme o que se expressa a Confissão de Westminster. Os que são eficazmente chamados e regenerados têm um novo coração, um novo espírito e são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que neles habita. O domínio do pecado sobre o corpo é destruído, suas várias concupiscências cada vez mais enfraquecidas e mortificadas, e eles cada vez mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A mortificação é o assunto de Owen. Decidido a explicar a teologia desse tema a partir das Escrituras, isto é, a vontade, a sabedoria, a obra, os meios envolvidos, tão plenamente quanto conseguisse. Mas, para tornar seu tratado mais prático e útil possível, aborda em seu texto a seguinte questão. Suponhamos que alguém seja cristão verdadeiro, porém encontre dentro de si um pecado poderoso, que o faça cativo na sua lei pecaminosa, consuma-lhe o coração com angústia, confunda-lhe os pensamentos, enfraquece a alma no tocante aos deveres e à comunhão com Deus, perturba-lhe a paz, quem sabe lhe macule a consciência e o exponha ao endurecimento mediante o engano do pecado. O que deve fazer esse indivíduo? Que procedimento adotar e nele insistir para a mortificação do pecado, dessa concupiscência, perturbação e corrupção? Em seguida, dispõe o material como uma série de coisas a conhecer e de coisas a fazer, as quais juntas respondem à pergunta proposta. Comentei anteriormente que Owen salvou a minha sanidade espiritual. Na verdade, acho depois de 50 anos que ele contribuiu mais do que qualquer outra pessoa para fazer de mim um realista moral, espiritual e teológico. Owen me perscrutou até as raízes de meu ser. Ensinou-me a natureza do pecado, a necessidade de lutar contra ele e o método para fazer isso. Mostrou-me a importância dos pensamentos do coração em minha vida espiritual. Deixou-me clara a verdadeira natureza do ministério do Espírito Santo no cristão, bem como a vitória da fé. Mostrou-me compreender a mim mesmo como cristão e de que forma viver diante de Deus humilde e sinceramente, sem fingir ser o que não sou, nem não ser o que sou. Comprovou cada argumento pela exegese bíblica direta, explicando as implicações experimentais dos textos didáticos e narrativos com precisão e profundidade tais que eu não encontrara antes e raras vezes vi igualadas depois. O despertar decisivo de todas as percepções que já recebi de Owen surgiu quando li pela primeira vez o que escreveu sobre a mortificação. Essa pequena obra é uma mina de ouro espiritual. Nenhum elogio meu seria suficiente para recomendá-la. Reconheço, porém, ao escrever isto, que alguns leitores acharão difícil sintonizar-se, por assim dizer, com as ondas de Owen, não em razão do seu linguajar pomposo, com a sua retórica fastidiosa e eventuais palavras estranhas, mas por causa das falhas de boa parte da educação cristã
de nossos dias presentes. Cabe aqui mencionar particularmente 4 dessas falhas. A primeira: a santidade de Deus é insuficientemente enfatizada. Nas Escrituras e em Owen, a santidade do santo é constantemente ressaltada. A santidade, chamada de o atributo acima de todos os atributos de Deus, é a qualidade que separa o Criador de suas criaturas e que o faz diferentemente de nós em nossa fraqueza, digno do nosso reverente temor e adoração em sua força. Alguém que visita nossa consciência com a sua presença, desmascarando e condenando o pecado dentro de nós. Hoje, com muita frequência, põe-se a santidade de Deus em segundo plano. O resultado é que seu amor e sua misericórdia são sentimentalizados e acabamos pensando nele em termos de um tio bondoso, o tio Sam. Um dos efeitos desse irrealismo é tornar difícil a crença de que o Deus Santo dos escritores bíblicos, dos profetas, dos salmistas, dos historiadores, dos apóstolos e muito claramente do próprio Senhor Jesus Cristo é o Deus verdadeiro com quem de fato precisamos tratar. Os puritanos acreditavam nisso e é necessário ajustar nossa mente para compreender a teologia de Owen. Segundo, a relevância desse desejo motivador é insuficientemente enfatizada. Nas Escrituras e em Owen, o desejo é o indicador do nosso coração e a motivação é o triste decisivo que mostra se as ações são boas ou se elas são más. Se o coração for mau, sem reverência, amor, pureza, humildade, o espírito doador, e se, além disso, estiver envenenado por soberba, ambição egoísta, inveja, concupiscência, ódio, concupiscência sexual ou coisa semelhante, nada que o indivíduo realize será certo aos olhos de Deus, conforme Jesus disse repetidas vezes aos fariseus. Hoje, no entanto, como acontecia entre os fariseus, é comum a vida moral ser reduzida a uma pecinha de teatro em que a representação determinada e exigida é tudo, e nenhuma atenção se dá à concupiscência, à fúria e às hostilidades do coração, contanto que as pessoas façam o que se acha que devem fazer. Entretanto, essa formalidade mediante a qual nos avaliamos não é o modo pelo qual Deus nos avalia. Quando as Escrituras mandam o cristão mortificar o pecado, o significado não é apenas que os maus hábitos devem ser desfeitos, mas também que os desejos e os impulsos pecaminosos precisam ser aniquilados. E nesse aspecto, Owen está interessado em nos ajudar no decurso de seu livro. Se quisermos então entender o argumento de Owen nessa questão, precisamos de um ajuste nessa perspectiva. Terceiro, a necessidade de exame de consciência é enfatizada de modo insuficiente. Nas Escrituras e em Owen, ressalta-se que o coração humano decaído é enganoso e que a ignorância a respeito do eu é perigosa. Em consequência, fazemos bom juízo de nosso coração e de nossa vida, ao passo que Deus, que perscruta o coração, se desagrada de ambos. Numa era em que psicólogos e psiquiatras atribuem tanta importância às motivações ocultas e não concretizadas, é por demais irônico que os cristãos se recusem tão categoricamente a reconhecer que eles e os outros se deixem enredar por qualquer forma de auto-engano no conceito que têm de si próprios. Owen, um puritano realista, sabe que estamos constantemente nos ludibriando ou sendo ludibriados no tocante às nossas verdadeiras atitudes e os nossos propósitos. Por isso insiste em que devemos vigiar e nos examinar à luz das Escrituras. Sem isso, sequer saberemos que os hábitos do nosso coração precisam ser modificados. Também nessa questão, é necessário um ajuste de nossa forma de pensar para entendermos
como Owen nos examina. E em quarto, o poder de Deus na transformação da vida recebe ênfase suficiente. Ou melhor, não recebe ênfase suficiente. Nas Escrituras e em Owen, a salvação individual significa literalmente mudança. Sim, mudança de coração. Uma mudança moral que cria raízes no exercício contínuo da fé. Esperança e amor no qual o poder da morte de Cristo liberta o domínio do desejo pecaminoso. Também o poder do Espírito Santo para induzir atitudes e ações semelhantes às de Cristo está sendo constantemente comprovado. Por mais errônea que tenha sido a fórmula para a vida sobrenatural da qual Owen me libertou, era totalmente correta a expectativa de que os cristãos conheceriam a libertação das paixões pecaminosas do coração mediante a oração de Jesus. É triste, até escandaloso, que hoje se ouça tão pouco a respeito disso, ao passo que tanta coisa se diz a respeito do poder de Cristo e de seu Espírito em várias outras formas do ministério. Mas a verdadeira libertação das paixões pecaminosas é a bênção para a qual Owen desejaria levar-nos, e ele não duvida de que ela exista e de que possa ser obtida. Ponha em prática a fé em Cristo para a mortificação do seu pecado. Escreve, abre aspas, seu sangue é o excelente e poderoso remédio para as almas dos doentes do pecado. Viva assim e morrerá vencedor. Se ainda viverá, mediante a boa providência de Deus, até ver a concupiscência morta a seus pés. Nesse assunto também precisamos ajustar nosso interesse e nossa expectativa para nos beneficiar da orientação de Owen. Leia com atenção e disposição de aprender a respeito do poder de seu Salvador, e o Espírito Santo libertará da escravidão todos os desejos controlados. Que Deus conceda a todos nós coração para entender e aplicar as verdades que Owen expõe aqui. J. E. Parker. A base de todo argumento a seguir está em Romanos 8:13. As palavras do apóstolo abrem a conexão certeira entre a verdadeira mortificação e a salvação. A mortificação é trabalho do cristão, sendo o Espírito Santo sua causa espiritual e principal. O que significa o corpo, nas palavras do apóstolo, o que significam os atos do corpo, a vida em que sentido ela está comprometida com a prática desse dever. A fim de que a orientação aqui apresentada contribua para a continuidade da obra da mortificação nos cristãos e seja ordenada e clara, devo assentar seus alicerces nas seguintes palavras do apóstolo Paulo. Romanos 8:13. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E reduzir tudo ao desenvolvimento da grande verdade do Evangelho e dos mistérios nele contidos. Depois de recapitular a doutrina da justificação pela fé e do estado abençoado e a condição daqueles que pela graça dessas coisas são participantes, o apóstolo passa a desenvolver seu argumento visando maior santidade e a consolação do cristão. Dentre os seus argumentos e motivações para a santidade, o versículo mencionado contém um pensamento que se baseia nos acontecimentos e efeitos contrários à santidade e ao pecado. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Uma vez que meu alvo e propósito não são, no presente, explicar o que é viver de acordo com a carne, e nem o que é morrer. Não oferecerei outra explicação, além de que tais palavras estão de acordo com o restante desse versículo que tomamos como tema. Nas palavras designadas como fundamento às considerações seguintes, existe em primeiro lugar a prescrição de um dever.
façam morrer os atos do corpo. E, em segundo lugar, são declaradas as pessoas às quais o dever se dirige. Se vocês fizerem morrer. E, em terceiro lugar, há uma promessa ligada a esse dever: viverão. E, em quarto lugar, a causa ou o meio de realização desse dever, o Espírito, se vocês, pelo Espírito. E, em quinto lugar, a condição da proposição inteira, que contém o dever, os meios e a promessa, se pelo Espírito. Todavia, devemos observar a disposição das palavras na proposição inteira. Primeiro, a primeira coisa que ocorre é a condicional, se. As conjunções condicionais em proposição como essa podem denotar duas possibilidades. Primeiro, a incerteza do evento ou dos objetos prometidos em relação a quem o dever é direcionado. Isso ocorre quando a condição é absolutamente necessária e não depende de nada determinado por quem recebeu o preceito. Assim dizemos, se vivermos, faremos isso ou aquilo. No presente contexto, essa não pode ser a intenção da expressão condicional. Das pessoas a quem se dirigem essas palavras, disse no versículo 1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A certeza da coerência e da conexão que existem entre coisas mencionadas, tais como um conselho dado a um enfermo, se tomar determinado remédio vai sarar. Nesse caso, o que se pretende expressar é unicamente a certeza da conexão entre o remédio e a saúde. Esse é o emprego do termo condicional aqui. A conexão exata entre fazer morrer os atos do corpo e viver é intrínseca nessa partícula condicional. Uma vez esclarecida a ligação e a coerência entre as coisas como causa e efeito, meios e fim, a conexão entre a mortificação e a vida não é apenas de causa e efeito, pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, mas também de meios e fim. Deus determinou esses princípios para alcançar o fim que já prometera gratuitamente. Os meios, embora necessários, são devidamente subordinados a um fim gratuitamente prometido. É inconsistente a ideia de uma relação entre uma concessão de um presente e a busca de algum merecimento por parte de quem o recebe. A intenção, portanto, de fato, de essa preposição ser condicional é que há certa conexão e coerência infalível entre a mortificação verdadeira e a vida eterna. Se forem empregados esses meios, a finalidade será alcançada. Se realmente fizer morrer, viverá. Nisso se encontra a motivação principal do dever prescrito em sua prática. O fato seguinte que encontramos nessas palavras é a natureza das pessoas às quais deve esse dever ser prescrito, expressa nas palavras de vocês, se vocês fizerem morrer, ou seja, vocês cristãos, para os quais já não há condenação. Vocês que não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, vivificados pelo Espírito de Cristo. A vocês é dado esse dever. Ir impondo esse dever diretamente a qualquer um é, com certeza, fruto da superstição e do farisaísmo, que enchem o mundo, prática de individualistas e devotos que desconhecem o Evangelho. Assim, o tipo de indivíduo descrito acima, aliado à prescrição de um dever, constitui o alicerce principal do argumento a seguir, que se baseia nesta ou proposição. Cristãos exemplares, com certeza, libertos do poder condenatório do pecado, mesmo assim devem assumir esse dever durante a sua vida de mortificar o poder do pecado que neles habita. A causa eficaz e principal do cumprimento desse dever é o Espírito. Se pelo Espírito, o Espírito aqui é o Espírito mencionado no versículo 11,
O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus que em nós habita, que nos dará vida. O Espírito que os adota. O Espírito intercede por nós. Todos os demais meios de mortificação são vãos. Todas as ajudas nos deixam indefesos. Imprescindivelmente, só o Espírito realiza. Os homens, conforme subentende o apóstolo, Romanos 9, 30 e 32, podem tentar realizar essa obra segundo outros princípios, por meios e ajudas que operam por outros sistemas, como sempre fizeram e fazem. Mas, diz Paulo, essa é obra do Espírito, deve ser realizada somente por ele e não pode ser levada a efeito por outro poder qualquer. A mortificação mediante as próprias forças, levada a efeito por meios inventados pelo próprio indivíduo, com o propósito de ser justo em si mesmo, é o cerne e a substância de toda a religião falsa no mundo inteiro. E esse é o segundo princípio de meu argumento. Agora devemos comentar o dever propriamente dito, fazer morrer os atos do corpo. Aqui pesquisaremos 3 coisas. Primeiro, qual é o significado de o corpo? Qual é o significado de os atos do corpo? Qual é o significado de morrer os atos do corpo? O corpo, no fim do versículo, é o mesmo que carne no início. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se fizerem morrer os atos do corpo, isto é, da carne, viverão. É a esse corpo que Paulo se refere o tempo todo com o nome de carne. Isso fica claro quando leva adiante o contraste entre o espírito e a carne nos versículos anteriores e posteriores. O corpo, portanto, é referido aqui como corrupção e depravação da nossa natureza, da qual o corpo, em grande medida, é a sede e o instrumento. Sendo que os próprios membros do corpo são escravos da maldade, conforme Romanos 6,19. Está em foco o pecado que habita interiormente, a carne corrompida, a concupiscência. Muitas explicações, nas quais não vou insistir no presente momento, podem ser dadas para essa expressão figurada. O corpo aqui é igual ao homem velho, e a corpo do pecado, ou pode, por outra figura, expressar o indivíduo total, considerado corrompido e a sede das concupiscências e das paixões desenfreadas. Os atos do corpo, a palavra atos denota principalmente ações externas, as obras da carne, conforme são chamados em Gálatas 5,19, que no texto são manifestas e passam a ser enumeradas. Embora somente os atos externos sejam considerados aqui, na intenção principal são suas causas mais íntimas e próximas que estão em jogo. O machado deve ser aplicado à raiz das árvores. Os atos da carne devem ser mortificados em suas causas, das quais brotam. O apóstolo chama essas causas de atos, pois a estes tendem todas as concupiscências, ainda que apenas concebidos e que não deem nada. Sua intenção é dar à luz o pecado consumado. Tanto no capítulo 7 quanto no início deste capítulo, tratamos da concupiscência e do pecado que habitam no íntimo como fonte e princípio de todos os atos pecaminosos, sendo mencionada aqui a destruição que causam, nomeando-se os efeitos produzidos por eles. Os atos do corpo são semelhantes à mentalidade da carne. Uma figura de linguagem da mesma natureza que a anterior, ou à carne, com as suas paixões e os seus desejos. De onde emergem os atos e frutos da carne, e nesse sentido é mencionado o corpo. O corpo está morto por causa do pecado. Mortificar, ou, citando o original, se pelo Espírito fizerem morrer, expressão metafórica tirada do conceito de fazer morrer qualquer ser vivente. Matar um ser humano ou qualquer outro ser vivo é tirar o princípio de todas as forças,
seu vigor e seu poder, de modo que não possa agir, exercer nem produzir nenhum ato por conta própria. É o que se dá nesse caso. O pecado que habita em nós é comparado com uma pessoa viva chamada de velho homem, com as próprias faculdades e propriedades, sabedoria, manha, sutilezas e forças. Este, diz o apóstolo, deve ser morto, executado, mortificado, isto é, o poder, a vida, o vigor e as forças que produzem. Esses efeitos devem ser movidos, removidos pelo Espírito. São, na verdade, notável, definitiva e exemplarmente mortificados e executados pela cruz de Cristo. Portanto, se diz que o velho homem foi crucificado com Cristo e nós mesmos morremos com Cristo. Isso, na realidade, começa na degeneração, quando um princípio contrário ao pecado é implantado em nosso coração para destruí-lo. Mas toda essa obra deve ser levada adiante paulatinamente em direção à perfeição durante todos os dias da nossa vida. Falaremos mais disso no decorrer de nosso argumento. A intenção do apóstolo é prescrever o dever mencionado, é que a mortificação do pecado que ainda permanece em nosso corpo mortal seja dever constante do cristão, a fim de que o pecado não tenha vida e nem poder para produzir as obras do corpo. A promessa para o cumprimento desse dever é a vida. Viverão. A vida prometida opõe-se à ameaça da morte na frase anterior. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Conceito que o apóstolo expressa em outro texto. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, a qual vem da parte de Deus. É possível que essa palavra não se refira somente à vida eterna, mas também à vida espiritual em Cristo que temos nas atuais circunstâncias. Não que sua essência e realidade já estejam sendo desfrutadas pelos cristãos, mas a alegria, a consolação e o vigor que trazem estão. Diz o apóstolo em outro contexto: pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Isto é a minha vida. Me fará bem, terei alegria e consolação em minha vida. Vocês terão uma vida bastante proveitosa, vigorosa, confortável e espiritual, enquanto estiverem aqui, e obterão a vida eterna no porvir, tomando por certo o que foi dito anteriormente, no tocante à conexão entre a mortificação e a vida eterna, no sentido de serem o fim e os meios. Acrescentarei somente como segunda motivação ao dever prescrito que o vigor, o poder e a consolação de nossa vida espiritual dependem da mortificação da nossa carne. Apresenta-se como se confirma a principal asserção, referente à necessidade da mortificação. A mortificação é dever dos melhores cristãos. O pecado está sempre presente em nossa vida, não há perfeição nesta vida. A atividade do pecado permanece no cristão, com seus frutos e tendências. Toda concupiscência visa ao auge de sua categoria. O Espírito e a nova natureza nos dão dados para lutar contra o pecado que em nós habita. O terrível problema de negligenciar a mortificação. O primeiro princípio do argumento inteiro é, portanto, confirmado. Lamenta-se a falta do cumprimento desse dever. Assentado esse alicerce, uma breve confirmação das inferências fundamentais mencionadas acima levará à minha intenção principal. A primeira é que os cristãos exemplares, libertos do poder condenador do pecado, ainda assim devem empenhar-se, enquanto viverem, para mortificar o poder do pecado que neles habita. Diz o apóstolo: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês:
A quem ele se dirige? Aos que ressuscitaram com Cristo, que morreram com ele, de quem Cristo era a vida e que se manifestariam com ele em glória. Mortifique-se e faça da mortificação seu empenho diário. Ocupe-se sempre dela enquanto viver. Não interrompa um só dia essa obra. Preocupe-se em matar o pecado, senão ele acabará matando você. O fato de estar praticamente morto em Cristo e de ter sido vivificado com ele não é desculpa para evitar esse trabalho. Nosso Salvador nos diz como o Pai lida com cada ramo que nele dá fruto, que é verdadeiro e vivo. Ele poda para que dê mais fruto ainda. Poda o ramo, e isso não durante 1 ou 2 dias, mas enquanto for um ramo deste mundo. O apóstolo conta qual era a prática dele. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Faço isso diariamente, é o trabalho de minha vida. Não me omito dele, essa é a minha tarefa. E se essa era a obra e tarefa de Paulo, tão incomparavelmente exaltado em graça, iluminação, revelações, contentamento, privilégio, consolações, muito acima da média dos cristãos, em que poderíamos fundamentar nossa isenção dessa obra e obrigação enquanto ainda estivermos no mundo. Podem-se dar algumas explicações resumidas a respeito disso. A natureza do pecado permanecerá em nós enquanto estivermos nesse mundo. Por isso sempre deve ser mortificada. As disputas vãs, tolas e ignorantes entre indivíduos, no tocante a cumprir com perfeição os mandamentos de Deus, a alcançar a perfeição nesta vida, a ficar total e perfeitamente morto para o pecado, nelas não me intrometo. É mais do que provável que os partidários dessas abominações nunca souberam o que está envolvido na guarda de sequer um dos mandamentos de Deus. Estão tão abaixo da perfeição, nos graus de obediência, que nunca atingiram nem mesmo a obediência universal em sinceridade. Por isso, em nossos dias, muitos que têm falado em perfeição tentam mostrar-se mais sábios e afirmam que essa perfeição consiste em não reconhecer nenhuma diferença entre o bem e o mal. Não se trata de ser perfeitos nas coisas que chamamos de virtuosas, mas sim que tudo para eles é igual e o auge da iniquidade é a sua perfeição. Outros, que descobriram um caminho novo para a suposta perfeição, negando o pecado original que habita no íntimo, ajustam ao coração carnal do ser humano a espiritualidade da lei de Deus. Revelaram-se suficientemente ignorantes da vida de Cristo e de seu poder que atua no cristão, a ponto de inventarem uma nova justiça que o Evangelho desconhece, ensoberbecido pela vaidade de sua mente carnal. Quanto a nós que não ousamos ser sábios acima do que está escrito, nem nos vangloriamos como fazem algumas pessoas, daquilo que Deus tem feito não por meio de nós. Dizemos que o pecado habita em nós em certa medida e em certo grau enquanto ainda estamos neste mundo. Não ousamos falar como se já tivéssemos obtido tudo isso e se isso fosse já aperfeiçoado. Enquanto aqui vivemos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Quantas são as renovações da vida nova? Tantas são as brechas e decadências da vida velha. Enquanto estamos aqui, conhecemos em parte. Resta-nos certa escuridão a ser aos poucos removida. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A carne deseja o que é contrário ao Espírito,
e o espírito o que é contrário à carne, de modo que não podemos fazer o que desejamos. Por isso somos defeituosos em nossa obediência, bem como em nosso entendimento. Temos um corpo sujeito a esta morte, do qual não nos livramos a não ser pela morte desse corpo. Ora, é nosso dever mortificar e continuar matando o pecado, mas é dentro de nós que devemos agir. Quem é designado para matar um inimigo e para de golpeá-lo antes que o opositor cesse de viver, cumprirá apenas a metade da tarefa. O pecado não somente permanece em nós, mas continua agindo, sempre em dores de parto para dar a luz aos atos da carne. Quando o pecado nos deixa em paz, podemos deixar o pecado em paz. Contudo, o pecado nunca está menos quieto do que quando parece mais quieto. E já que suas águas correm mais profundas, quando parecem paradas, nossas estratégias contra ele devem ser constantes, em todas as condições, ainda que não haja suspeitas. Não só o pecado habita em nós, mas também a lei atuando nos membros está guerreando contra a minha mente. E o Espírito que me fez habitar em nós, com fortes ciúmes, está em operação também contínua. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. A consciência continua tentando e concebendo pecado. Em toda ação moral, há inclinação para o mal ou para impedir a prática do bem, deixando o espírito indisposto à comunhão com Deus. Leva a pessoa a inclinar-se para o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo, diz Paulo. Como é isso? E por que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne? Isso impede a prática do bem. O que faço não é o bem que desejo. Pela mesma razão, não faço o bem, nem tenho desejo de fazê-lo, pois toda a minha santidade está maculada por esse pecado. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, de modo que vocês não sabem nem o que desejam. Nosso espírito fica desestruturado, por isso é chamado de pecado que nos envolve. Por essa razão, o apóstolo queixa-se tão fortemente contra esse pecado terrível. Portanto, o pecado está sempre agindo e concebendo, seduzindo e também tentando. Quem pode dizer que já teve algum contato com Deus ou fez algo para Deus sem que o pecado que habita interiormente corrompesse de alguma forma o que realizou? O pecado exerce sua influência em maior e menor grau todos os dias. Se o pecado estiver sempre atuando e nós não estivermos sempre mortificando, estaremos perdidos. Quem se mantém imóvel na luta e deixa seus inimigos duplicarem os golpes contra si, sem resistência, certamente será vencido. Se o pecado for sutil, vigilante, forte e sempre operante para nos destruir a alma, e se formos preguiçosos, negligentes, imprudentes em proteger da ruína nossa alma, poderíamos esperar algum bom resultado? Não se passa um dia sem que o pecado nos frustre, ou seja frustrado, prevaleça ou seja vencido, e assim será enquanto vivermos neste mundo. Considerarei desobrigado desse dever aquele que conseguir um entendimento pacífico com o pecado, um cessar-fogo nessa guerra. Se o pecado poupar um só dia sequer de um só dever, tratando-se de alguém que conhece a espiritualidade da obediência e da astúcia do pecado, que diga à sua alma quanto a esse dever: minha alma fica em repouso. Os santos cuja alma suspira pela libertação da rebeldia, desorientadora, sim, desorientadora, sabem que não há segurança contra eles senão numa guerra perpétua.
O pecado não somente lutará agindo, rebelando-se, perturbando, inquietando, mas se for deixado à vontade, sem ser mortificado, também produzirá pecados grandes, malditos, escandalosos e destruidores da alma. O apóstolo diz quais são as obras e os frutos do pecado da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, as quais eu advirto que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você sabe o que o pecado fez a Davi e também a muitos outros que pecaram. O pecado sempre vai produzir, ou ele visa produzir, o máximo prejuízo. Se toda vez que surge para tentar ou para seduzir tivesse a liberdade de atuação, levaria até o pecado supremo da sua espécie. Todo pensamento ou olhar impuro se transformaria, se pudesse, em adultério. Cada desejo cobiçoso se traduziria em opressão. Cada pensamento incrédulo seria ateísmo. Se tivesse licença de crescer até se completar, os homens chegariam ao ponto de, sem perceber, uma voz escandalosa falando-lhes ao coração, praticar grandes pecados de escândalo com a boca, e cada tentação, a concupiscência, recebendo a liberdade de agir, chegaria ao auge da sua iniquidade. É como a cova que nunca está satisfeita. Nisso se acha boa porção do engano do pecado, que assim prevalece a fim de endurecer o coração das pessoas levadas finalmente à ruína. É sutil, por assim dizer, em seus primeiros movimentos e propostas, mas tendo por esse meio conseguido acesso direto ao coração, avança firme e ganha cada vez mais terreno. Essa nova atuação e essa incursão não deixam a alma perceber de fato que uma invasão já ocorreu para levar à apostasia de Deus. A alma pensa que tudo está mais ou menos bem, se não houver mais progresso. Quanto mais a alma é deixada insensível à presença de qualquer pecado, isto é, no sentido que o Evangelho define, tanto mais é endurecida. Mas o pecado continua pressionando aos poucos, pois o seu alvo é levar a alma a abandonar totalmente a Deus e até opor-se a Ele. O fato de o pecado aproximar-se do seu auge paulatinamente, aproveitando o terreno já conquistado pelo endurecimento, não provém tanto de sua natureza, mas da sua fraudulência. Logo, somente a mortificação pode impedir que isso ocorra. A mortificação seca a raiz do pecado e lhe fere a cabeça, hora após hora, de modo que todos os seus intentos sejam obstruídos. Não existe no mundo inteiro alguém maravilhosamente santo que, caso se torne relapso quanto a esse dever, não caia em tantos pecados malditos quanto os cometidos por qualquer membro da raça humana. Essa é uma das razões principais porque o Espírito e a nova natureza são dados a nós, a fim de que tenhamos força interior para nos opor ao pecado e à concupiscência. Ora, se é bem verdade que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito, por sua vez, deseja o que é contrário à carne. Existe uma propensão no Espírito ou na nova natureza espiritual de agir contra a carne, assim como a carne tende a agir contra o Espírito. De acordo com 2 Pedro 1, 4 e 5, como participantes da natureza divina, é-nos oferecida a possibilidade de fugir da corrupção que há no mundo causada pela concupiscência. Existe uma lei que governa o corpo e outra lei que governa a mente. Em primeiro lugar, a coisa mais injusta e impensável numa luta entre dois combatentes seria amarrar um deles para impedi-lo de dar o máximo de si.
deixando o outro em liberdade para o ferir, para ferir o seu oponente ao seu bel prazer. Em segundo lugar, a coisa mais tola desse mundo seria amarrar quem luta em favor de nossa condição eterna e deixar a vontade de quem tenta nos levar para a ruína eterna. A disputa diz respeito à vida e à alma eterna. Deixar de empregar diariamente o Espírito em nossa natureza para mortificar o pecado é negligenciar o socorro excelente que Deus providenciou contra o nosso maior inimigo. Se não utilizarmos o que recebemos, Deus pode, com razão, refrear a sua mão de nos conceder as suas bênçãos. Sua graça e seus dons nos são entregues para que os usemos, exercitemos e atuemos com eles. Não mortificar diariamente o pecado é pecar contra a bondade, a generosidade, a sabedoria, a graça e o amor de Deus que nos ofereceu por meio de mortificá-lo. A negligência a esse dever lança a alma numa condição completamente contrária à descrita pelo apóstolo Paulo como sendo sua. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Nesse caso, o homem interior pereceria enquanto o exterior se renovaria dia após dia. O pecado é como a casa de Davi e a graça como a casa de Saul. O exercício e o sucesso são os dois principais incentivadores da graça no coração. Quando o poder da graça é deixado inativo, murcha e decai. Sua atuação quase morre e o pecado ganha terreno com o endurecimento do coração. É isso o que quero dizer. Quando esse dever é deixado de lado, a graça definha, a concupiscência prospera e a disposição do coração fica cada vez pior. Só o Senhor sabe quantas consequências devastadoras e horríveis isso acarreta para muitas pessoas. Quando o pecado proveniente da negligência, da mortificação consegue considerável vitória, quebra os ossos da alma e deixa a pessoa fraca, doente, pronta para morrer, de modo que não consiga sequer levantar os olhos. Quando pobres criaturas aceitam golpe após golpe, ferida após ferida, derrota após derrota, sem nunca se opor vigorosamente, como poderão esperar outra coisa senão ficar endurecidas mediante o engano do pecado e sangrar a alma até ela morrer? Realmente é triste constatar os terríveis pecados, os terríveis resultados dessa negligência diante de nossos olhos todos os dias. Vemos cristãos antes humildes, mansos, quebrantados, ternos e temerosos de ofender, zelosos por Deus e por todos os seus caminhos, que guardavam seus domingos e ordenanças, tornando-se, pela negligência ao dever de mortificar o pecado, mundanos, carnais, frios, irados, contribuindo para o escândalo da religião e para a perigosa tentação dos que os conhecem. A verdade é que, ao fazer a mortificação um estado de espírito rígido e inflexível, quase sempre ela se transforma, por um lado, em mundana, legalista, crítica, parcial, cheia de ira e inveja, perfídia, soberba, e por outro lado, com pretensões de liberdade e de graça e mais nem sei o que, enquanto a verdadeira mortificação quase desapareceu do nosso meio cristão. Disso falaremos mais adiante. Nosso dever é aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor, crescer na graça todos os dias, renovar o homem interior dia após dia. Isso não pode ser feito sem a mortificação diária do pecado, pois ele exerce seu poder contra todos os atos de santidade e contra todo o nível de crescimento espiritual que atingimos. Ninguém pense que estamos fazendo algum progresso na santidade
senão pisotear as consequências do pecado. Quem não o matar dessa forma, não fará progressos nenhum em sua jornada cristã. Quem não tem a consciência da oposição do pecado, não se dedica a mortificá-lo, acaba fazendo as pazes com ele e não morre para o pecado. Esse, pois, é o primeiro princípio geral do argumento a seguir. A despeito da mortificação meritória, se posso assim falar, de todo e qualquer pecado na cruz de Cristo, a despeito do alicerce sólido da mortificação total, estabelecida em nossa conversão mediante a convicção do pecado, a humilhação do pecado e a implantação de um novo princípio oposto ao pecado e que destrói ainda assim o pecado, permanece agindo e operando nos cristãos mais dedicados, enquanto viverem neste mundo, de modo que lhes cabe mortificá-lo constantemente durante todos os dias da sua vida. Antes de considerar o próximo princípio, preciso falar com tristeza de muitos cristãos professos de nossos dias que, em vez de produzir os frutos agradáveis e evidentes que se esperam de sua parte, sequer produzem folhas. Uma forte luz de fato resplandeceu sobre os indivíduos desta geração, e com elas muitos dons espirituais foram transmitidos. Esses e outros fatores ampliaram maravilhosamente a quantidade de cristãos professos e de profissões de fé. Dessa forma, ouvem-se falar de religião e de deveres religiosos por toda parte, pregações em quantidades, não de modo vazio, leviano e trivial, como acontecia antes, mas na boa proporção do dom espiritual, de modo que se quiser medir o número de cristãos por vidas vindo à luz, dons e profissões de fé, a igreja pode ter motivo para dizer: quem deu à luz todos estes? No entanto, ao observar nestes indivíduos a grande graça, característica dos cristãos, talvez não sejam encontrados números tão grandes assim. Onde está o cristão professo que deve sua conversão a esses dias de luz e que fala e professa um padrão de espiritualidade que poucos no passado conheciam? Não quero julgá-los. Talvez vangloriando-se daquilo que o Senhor nele fez, e que dá provas de um coração miseravelmente mortificado. Se desperdício de tempo, negligência, falta do que fazer, inveja, ira, discórdia, dissimulações, facções, dissensões, soberba, mundanismo e egoísmo fossem características cristãs, nós as teríamos de sobra entre nós. E se é assim com aqueles que têm tanta iluminação, supostamente salvadora, que diremos de alguns que gostariam de ser chamados de evangélicos, mas que desprezam a instrução do Evangelho? Quanto ao dever que examinamos, nada mais sabem sobre ele do que o fato de as pessoas às vezes negarem a si mesmas algum prazer externo. O que é apenas uma ramificação remonta da mortificação. Negação ainda assim, praticam raras vezes que o bom Senhor envia o espírito de mortificação para curar nossa indisposição, caso contrário ficaremos numa situação lastimável. Existem dois males que certamente o acompanham todo cristão professo, mas não mortificado. O primeiro relaciona-se com ele mesmo, e o outro diz respeito a outras pessoas. Em relação a si mesmo, o cristão pode fingir quanto quiser e não leva a sério o pecado, pelo menos não os pecados que o enfraquecem diariamente. A raiz de uma vida não mortificada é a assimilação do pecado sem senti-lo amargo no coração. Quando alguém ajustou a imaginação para uma espécie de apreensão da graça e da misericórdia que o torna capaz de engolir e de ingerir pecados diários sem sentir amargura, chegou à beira do abismo de transformar a graça de Deus em lascívia e de ser endurecido pela engenhosidade do pecado. Além disso, não existe no mundo inteiro maior prova de um coração falso e impuro do que imaginar coisa semelhante. Usar como desculpa para tolerar o pecado o sangue de Cristo dado para nos purificar,
a exaltação de Cristo que visa a levar-nos ao arrependimento, a doutrina da graça que nos ensina a negar toda impiedade, é rebelião que nos esmagará os ossos. Por essa porta tem saído a maioria dos cristãos professos que cometeram apostasia nos dias em que vivemos. Durante algum tempo, a maioria deles tinham convicção que os levaria a cumprir seus deveres e a fazer a profissão de fé. Assim, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas após algum contato com a doutrina do Evangelho e cansados de cumprir deveres para os quais não possuíam princípio algum, começaram a partir da doutrina da graça, a permitir-se numerosas negligências, uma vez que esse mal tomou posse deles rapidamente e os tais caíram na perdição. Em relação às outras pessoas, há a influência maligna que opera de duas maneiras. Primeiro, ficam endurecidas, tendo a convicção de que estão em condições tão boas quanto a dos melhores cristãos professos. Seu modo de ver as coisas é tão maculado pela falta da mortificação do pecado que o que fazem não tem valor algum. Tem zelo pelo Evangelho, mas acompanhado de falta de tolerância e de retidão global. Negam a prodigalidade, mas de modo mundano. Separam-se do mundo, mas vivem totalmente para si mesmas e não têm cuidado de exercer o amor benigno na terra. Ou são espirituais no diálogo, ou vivem de maneira vã. Mencionam a comunhão com Deus e se amoldam de todas as maneiras deste mundo. Vangloriam-se do perdão do pecado e nunca perdoam o próximo. Assim, com considerações como essas pobres criaturas endurecem o seu coração não regenerado. Enganam-se a si mesmas e chegam a acreditar que, se conseguem parecer estar vivendo à altura de sua suposta condição, tudo vai bem com elas. Assim se torna bem corriqueira a grande tentação de atribuir todas as lutas da vida à religião, mesmo quando vão muito além das exigências da fé. Segundo lhes parece, ainda ficam muito aquém da vida eterna. Mas dessas coisas e de todos os males do viver, sem mortificação, nós falaremos um pouco depois. 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 Um pouco depois.